Ainda falando sobre a economia, o Banco Central prevê a quarta queda consecutiva do PIB. O índice de novembro do ano passado deve ficar em 0,55%. E para falar sobre as expectativas do mercado financeiro, vamos conversar com o economista Idean Alves, que é sócio da Ação Brasil Investimentos. Idean, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa manhã de domingo. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cláudio. Bom dia, telespectadores. Espero poder ajudar a entender o que aconteceu na economia essa semana e a atividade econômica também ao longo do ano de 2022. Pois é, queria saber de você, Idean, a que você atribui essa previsão feita pelo Banco Central? A previsão de retração, né, em torno de 0,55, acima daquela esperada pelo mercado, segundo a Refint, era de 0,20, já é uma amostra da desaceleração econômica, né? A gente está tendo a quarta redução seguida e isso também é motivado pela Selic. A Selic em 3,75, que é a mais alta dos últimos 6 anos, já está começando a fazer preço na economia. Porque toda vez que o Copom, o Banco Central, ele aumenta a taxa de juros, isso só vai refletir na atividade econômica após 6 meses. E como a gente já vem com a Selic num patamar elevado já desde o final de 2021, isso já começa a fazer preço não só em relação à inflação, que começa a ser levemente controlada, assim como também na atividade econômica, que no segundo semestre de 2022 já mostrou uma desaceleração. Há pouco a gente fez uma entrevista sobre a inflação americana, que ela aumentou 0,1%, é pouco, mas a taxa de juros também deve aumentar em consequência disso. E logo depois a reportagem do David de Tarso sobre os investimentos no exterior. Com essa alta da taxa de juros nos Estados Unidos, o Brasil pode ter uma queda do número de investimentos estrangeiros por aqui? Claro, é porque o T10, a taxa de juros americana dos 10 anos, é como se fosse o centro econômico do mundo. Então, toda vez que os Estados Unidos ele aumenta juros, por mais que sejam juros menor, se comparado com países emergentes, ele acaba atraindo a maior parte do recurso do mundo. Então, os investidores preferem buscar segurança, ainda que ganhando menos, só que uma segurança em dólar, uma segurança no título mais seguro do mundo, que é a dívida americana. Então, isso sim deve reter não só o dinheiro do mercado de ações global, mas também do mercado de ações dos países emergentes em especial. E, claro, o Brasil se inclui nesse cenário. Coronel Tadeu está com a gente também, faz a próxima pergunta. Coronel. Idean, muito bom dia, um bom domingo. Eu queria perguntar para você, né? Seria um sonho de consumo, né? Que toda a economia tivesse livre de qualquer ação política ou de qualquer decisão política, mas isso é apenas um sonho de consumo, a gente sabe que em nenhum país isso vai acontecer. E aqui no Brasil, essas novas medidas do governo, esse pacote econômico, você acredita que isso pode contribuir de sobremaneira para o aumento do PIB, da nossa riqueza e, consequentemente, uma aceleração do crescimento, ou isso não te animou de forma alguma as últimas notícias dessa semana, que foi esse pacote divulgado pelo ministro da Fazenda? Bom dia, Coronel. O mercado ele trabalha muito com base em expectativa. Então, a gente começou não só o resultado pós-eleição, mas também esse 2023 foi bastante agitado, bastante volatilidade, não só na Bolsa, mas também no câmbio. O dólar chegou a bater quase 5,50 e a gente fechou a semana com ele em 5,9. Então, a expectativa de que ainda no primeiro semestre a gente tenha com mais clareza, não só uma nova âncora fiscal, que pode ajudar a dar um pouco mais de folga, mais de espaço, já que o governo atual ele busca fazer uma expansão de gasto muito forte. Então, para a gente ter contas públicas um pouco mais equilibradas, é preciso primeiro ajustar o teto, ou quem sabe uma nova âncora fiscal, que possibilite mais gastos do governo, já que é isso que eles vão buscar e estão buscando. E também se fala muito na possibilidade de uma reforma tributária, ainda no primeiro semestre. E isso tem, de certa forma, aliviado um pouco o temor dos investidores, que preferiram não dar o voto da dúvida, principalmente na primeira semana. E agora a gente já começa a ver quais são, de fato, os resultados para a atividade econômica ao longo de 2023. Porque a gente está tendo alta de juros, não só nos Estados Unidos, que deve continuar, apesar da inflação lá estar reduzindo. A gente deve ter a Selic ainda em 13,75 no Brasil, com potencial de alta, dependendo de como as políticas do governo interferirem na economia. Então, tudo isso acaba tirando não só a confiança do consumidor, mas do empresário e do investidor, o que deve fazer a nossa atividade econômica ser um pouco menor ao longo de 2023 e muito provavelmente ao longo de 2024. E a gente luta, não só o Brasil, mas o mundo,
para tentar fazer o que eles chamam de pouso suave, o soft landing, que é justamente para que, além da economia conseguir controlar a inflação, manter um crescimento econômico de forma saudável, a gente consiga não entrar em recessão. Então, em meio a todo esse cenário, o mercado ele avalia com bastante cautela as próximas tomadas de decisão da equipe econômica. Idean, essa instabilidade política vivida no Brasil hoje, eu gostaria de saber de que forma ela realmente influencia aí na queda da taxa do PIB e também qual a expectativa agora para 2023. O mercado, além de expectativa, ele é muito balizado por confiança. Então, se o empresário, o investidor, ele tem mais confiança de que ao aplicar, ao abrir um negócio, ou ao investir na economia real ou no mercado financeiro, se ele tem mais chances de recuperar, de ter retorno sobre esse dinheiro, ele acaba investindo mais. Ele acaba aumentando a demanda, acaba gerando mais emprego e renda. Igualmente também o consumidor. Se ele tem mais segurança em relação ao futuro, em relação ao seu emprego, de que ele pode continuar empregado pelos próximos 12 meses, ele acaba consumindo mais. Em especial também itens um pouco mais caros, o que demandam de crédito, demandam de um capital maior, como por exemplo linha branca, como automóveis, como próprios imóveis. E hoje, com uma Selic um pouco mais alta, em 13,75, isso acaba deixando o crédito um pouco mais escasso e um pouco mais caro. Então isso também acaba inibindo um pouco a confiança do consumidor. E a política econômica, quando ela não passa tanta segurança sobre não só econômica, mas também jurídica, isso acaba inibindo, porque, como a gente fala no mercado, uma canetada pode mudar o jogo a qualquer momento, e isso acaba afastando um pouco a confiança do empresário, do consumidor e do investidor. Agora, Idean, a gente mostrou mais cedo aqui uma reportagem falando sobre a recuperação do setor do turismo, especialmente aqui na cidade de São Paulo, a melhora dos indicadores do turismo depois desse período em que o setor foi praticamente devastado com a pandemia, né? Foi o primeiro setor a ser afetado e está sendo um dos últimos agora a se recuperar também. E para esse setor, a boa notícia é que está chegando o Carnaval, uma das datas mais esperadas pelo setor. Vai ser o primeiro Carnaval convencional, digamos assim, o primeiro Carnaval normal depois da pandemia. No ano passado a gente até teve aquele carnaval fora de época, né, que foi transferido de data, foi depois de fevereiro, mas ainda foi um carnaval meia boca, dá para dizer, né? Para o setor não foi nada perto do que era antes da chegada do coronavírus, né? Queria saber de você se isso se reflete como um todo na economia, o que é que a chegada do carnaval significa do ponto de vista econômico, Idean? Sim, Vitor, o setor de turismo está bastante aquecido. A gente teve um aumento de oferta por parte das companhias aéreas de turismo, a gente também teve um aumento de demanda, o preço um pouco mais caro não tem afastado os consumidores. A gente olha para o final de ano, para o Réveillon, que também foi bastante aquecido, e o Carnaval deve ser um dos melhores dos últimos anos, já que a gente está com esse desejo, essa vontade represada, não só de comemorar um bom Carnaval, mas também de viajar. Então isso deve trazer um impacto muito positivo para a economia em fevereiro, porque isso, querendo ou não, aumenta o fluxo de pessoas, aumenta o fluxo de renda, circulação de dinheiro, então isso deve ajudar a ter um fevereiro positivo, não só localmente para as regiões do Carnaval, mas para o Brasil como um todo. Isso deve ajudar a atividade econômica, sim. Muito bem, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Idean Alves, que é sócio da Ação Brasil Investimentos. Obrigado mais uma vez, viu, Idean? Bom falar contigo aqui, um bom final de semana por aí, até uma próxima. Obrigado, Vitor, até a próxima.